Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito dos resultados do Projeto Genoma Humano. O Projeto Genoma Humano refere-se a um acordo estabelecido entre vários países que tentaram se unir para mapear e sequenciar todos os genes da espécie humana. Mapear os genes significa determinar ao longo dos cromossomos a posição de cada um desses genes. Sequenciá-los significa determinar a sequência de bases nitrogenadas de cada um deles. No início do Projeto Genoma Humano, acreditava-se que na espécie humana deveria existir cerca de 100 mil genes diferentes, baseando-se em dois argumentos principais. O primeiro é de que a espécie humana, teoricamente, era a espécie mais evoluída, portanto, deveria apresentar uma maior quantidade de genes. E o segundo argumento é de que no nosso organismo existem cerca de 100 mil proteínas diferentes. De acordo com a teoria, um gene, uma proteína, 100 mil proteínas diferentes deveria corresponder a cerca de 100 mil genes diferentes. Mas os resultados do Projeto Genoma Humano trouxeram algumas surpresas. A primeira delas refere-se justamente à quantidade de genes encontradas nas células humanas. Parece que no nosso organismo existem cerca de 25 mil genes, uma quantidade muito inferior àquela esperada no início do projeto. A outra surpresa refere-se à comparação na quantidade desses genes com outras espécies. De acordo com o genoma de outras espécies, a espécie humana apresenta uma quantidade de genes inferior à quantidade de genes presentes na célula de um camundongo e uma quantidade inferior à quantidade de genes presentes numa planta de arroz. A quantidade de genes presentes nas células humanas é também pouca coisa superior à quantidade de genes encontrada no Trypanosoma cruzi, um organismo unicelular. Portanto, a primeira conclusão com a finalização do Projeto Genoma Humano foi de que a complexidade da espécie parece não ter nenhuma relação com a quantidade de genes que essa espécie apresenta. A segunda surpresa com o Projeto Genoma Humano foi de que a maior parte do nosso material genético refere-se a regiões não codificadoras, enquanto só 2% refere-se a regiões codificadoras. Regiões codificadoras são aquelas regiões que estão responsáveis, se responsabilizam pela síntese das moléculas de proteína. As regiões que a gente chama de não codificadoras podem explicar por que a espécie humana apresenta uma quantidade de genes tão pequena e, mesmo assim, apresenta uma maior complexidade. Essas regiões não codificadoras, até um tempo atrás, eram chamadas de DNA lixo. Essas regiões são divididas em dois tipos. Existem as regiões intergênicas, que ficam localizadas entre os genes, e as regiões intrônicas, que são aquelas localizadas dentro dos genes. Anteriormente ao Projeto Genoma Humano, nós acreditávamos que essas regiões intergênicas e intrônicas seriam genes que, ao longo da evolução da espécie humana, acabaram perdendo a função, deixaram de ser utilizadas como genes, mas as bases nitrogenadas continuaram presas ao material genético. Por isso que, durante muito tempo, elas foram chamadas de DNA lixo. Com a finalização do Projeto Genoma Humano, e percebendo que quanto mais evoluída a espécie, parece que maior é a quantidade de DNA lixo que ela apresenta, essas regiões passaram a ser chamadas, então, de DNA não codificador, de regiões não codificadoras do material genético. Essas regiões intrônicas provavelmente explicam como que uma quantidade tão pequena de genes pode ser responsável por uma maior variedade de proteínas. Os genes ficam localizados no DNA. Aliás, os genes são segmentos de DNA responsáveis pela síntese de uma proteína. Se eu pegar um pedaço desse gene e ampliá-lo, eu vou ter aqui os dois filamentos do DNA, e quando vai ocorrer a transcrição, que é a síntese do RNA, só um dos filamentos é que é utilizado. Esse filamento é chamado de filamento ativo. Analisando com mais detalhe esse filamento ativo, a gente percebe que o gene é formado de regiões codificadoras, que são essas representadas em colorido e também são chamadas de exons, e existem essas regiões não codificadoras, que seriam os introns. Introns porque elas estão localizadas dentro dos genes. Num primeiro momento, ocorre a transcrição, e aí a molécula de RNA mensageiro que é formada, ela ainda não está pronta para ser utilizada na tradução. Por isso ela é chamada de pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro, ele apresenta as regiões de exon e as regiões de intron que foram completamente transcritas.
Antes do RNA passar para o citoplasma para ser utilizado na síntese de proteína, ele vai passar por um processo de editoração, que no inglês é chamado também de splicing. Nesse processo de editoração, os introns são extraídos, e aí sim eu tenho o RNA mensageiro pronto, maduro, só com as regiões de exon. Esse RNA mensageiro maduro atravessa os poros do envoltório nuclear, chega no citoplasma, e aqui no citoplasma ele é utilizado na tradução de proteínas. Anteriormente ao projeto Genoma Humano, nós já sabíamos que isso existia, só não sabíamos o porquê disso, porque a priori parecia sem sentido a célula transcrever as regiões de intron para depois eliminar essas regiões de intron. Hoje em dia nós acreditamos que esse processo de editoração possa ocorrer de modo alternativo, ou seja, um processo, uma região que funciona como intron numa determinada situação, logo depois ela pode ser utilizada como exon. Aí, o mesmo gene poderia ser o responsável por moléculas de RNA mensageiro diferentes e, portanto, por moléculas de proteína diferentes. Portanto, com a finalização do projeto Genoma Humano, nós não mais definimos um gene como uma região que é responsável pela síntese de uma proteína. Um gene, atualmente, é considerado como uma região do DNA que pode produzir várias proteínas diferentes. Isso em função do processo de editoração que pode ocorrer de modo alternativo. Além das regiões intrônicas, existem as regiões intergênicas. A função das regiões intergênicas ainda não está bem estabelecida, mas acredita-se que ela possa ser responsável pela formação de outros tipos de RNAs, diferentes dos 3 tipos de RNAs que participam da síntese de proteínas: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Os outros tipos de RNAs, e parece que são vários tipos de RNAs que aparecem, estão sendo chamados de RNAs não codificadores. A função deles parece estar relacionada com o controle da atividade metabólica da célula, juntamente com as enzimas, e também parece estar relacionada com o processo de ativação e inativação de genes. O que interessa é que parece que quanto maior a proporção de RNA não codificador que a espécie apresenta, mais evoluída essa espécie é. Nesse gráfico aqui, nós mostramos daqui para lá os animais em escala evolutiva. Um verme, um artrópode e 2 vertebrados, incluindo a espécie humana, que teoricamente é a espécie mais evoluída. Dos vermes até a espécie humana, nós percebemos que a quantidade de RNA não codificador aumenta, enquanto que a quantidade de RNA codificador diminui. Portanto, nós acreditamos que as regiões de DNA não codificador possam mesmo estar relacionadas com o grau de evolução da espécie. Obrigado pela atenção e continuem aprendendo com a SENEC.